Você vai juntar com aquele seu amigo que não quer. Sabe aquele seu amigo que falou que ia dar errado? Chama ele. Esse é o melhor momento pra você conversar com ele. Isso aqui é absurdo o que o Raul falou, cara. Não chama um cara que não confiava no teu negócio lá atrás. Eu acho que isso é uma grande bobagem. Pegou um empréstimo de capital de giro, fez um cursinho do Sebrae, tomou 150 mil, a chance de você quebrar é altíssima. Tá errado, cara. Não é só porque tu vai pegar o dinheiro e emprestar que vai quebrar. Então vamos lá. É assim que o Raul Sena, o investidor sardinho, começa os vídeos dele. E a gente tá aqui pra reagir a um vídeo dele que ele fala sobre empreendedorismo. E tem alguns pontos que a gente não concorda. E eu queria falar sobre e aproveitamos para iniciar 2026 falando sobre empreendedorismo e discordando 100% do Raul. Não 100%, né? A gente concorda, mas antes de tudo, a gente é fã do Raul, né? Só que em questão de empreendedorismo eu não concordo muito com o que ele fala. Então vamos aqui reagir. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos assistir o vídeo. Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos temas principais aqui do canal, acho que é um tema recorrente nos comentários e que eu nunca consegui abordar aqui porque eu achava muito difícil fazer essa abordagem, mas tá aqui, ó. Qual a hora de pedir demissão e empreender? Essa é uma pergunta que existe muito aqui, muita gente tem essa vontade, né, de começar o próprio negócio. E eu posso falar bastante sobre esse tema porque eu trabalhei como CLT dos meus 16 até os 27, 28 anos ali, né, então eu trabalhei muito tempo. Na verdade, minha carteira foi assinada com 15, na época podia, hoje em dia os adolescentes são recomendados apenas a fumar pendrive. Não mexam com isso de trabalhar, porque isso faz mal para a saúde. Então, Janelson, se você é menor de idade, não inventa de empreender. É assim que, infelizmente, as pessoas veem o mundo. Isso aqui é uma coisa que, obviamente, ele disse brincando, só que é uma coisa que a gente deveria analisar mesmo, porque o empreendedorismo está sendo... Eu não gosto nem dessa palavra, tu sabe? Eu não gosto muito dessa palavra empreendedorismo, mas os empresários em si estão sendo muito criminalizado, sei lá, e as pessoas não têm coragem de empreender no Brasil. E tu sabe que é assim que um país cresce. Um país, uma cidade, tem que ter pessoas ali vendendo, outra comprando, porque sempre vai gerar dinheiro. E, infelizmente, é isso que o governo, né, eu não gosto de ficar criticando, é o governo, eles, não é isso, mas, infelizmente, o governo fica dizendo assim, meio que dizendo que é errado e tu tem que ir pro caminho do CLT e só isso. E infelizmente eu acho isso meio triste, porque quanto mais empresa, melhor, né? Porque todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai ficar mais rico, não rico, milionário, mas pelo menos vai ter dinheiro e vai ter pessoas para comprar, né? É assim que funciona. É que tipo assim, tu começou no empreendedorismo desde jovem, mais ou menos 16 anos no ensino médio. Tu ganhou muita experiência, obviamente. Sim. O bom de ser mais jovem, obviamente, é você que tem mais tempo. No caso dele era na escola, que para Igor, no caso, não era muito frutífero, né? Aí tu, de alguma forma, moldou assim, para ser bem beneficiado. Tanto que ele ganhava muito dinheiro nisso aí, muita gente, assim. Eu não vou dizer o dinheiro, né? Quanto ele ganhava, mas ele ganhava muito dinheiro. O bom disso aí é que, obviamente, tem desafios. Ser empreendedor não é fácil, mas quando você é mais jovem, você tem mais tempo, você pode errar mais, porque você está com sua família. Dependendo da família, tem mais incentivo ou não, aí vai depender de muitos casos. Então, muitos critérios aí. Uns casos, por alguns motivos, não é tão beneficiado, mas eu acho que na maioria dos casos pode ser bom, porque pode errar mais, você aprende errando mesmo, é uma fase de aprendizagem e etc. Então, depende muito do caso. Não, isso é verdade. Tipo, na escola, eu vendia coisa na escola, e eu ganhava muito dinheiro lá, tipo, pra minha idade, né? Eu tirava pelo menos um salário mínimo, eu tirava, vendendo doce na escola. Muitos professores não queriam que eu vendesse, porque tinha que estudar. Só que até eu caí lá numa coisa que eles achavam que eu não estudava, mas eu sempre estudava venda, eu estudava como é que comunicava com a pessoa para conseguir vender, porque infelizmente a mentalidade de hoje em dia as pessoas acham que estudar é só pegar o que tá ali na cartilha da escola, geografia, aquele negócio, matemática, só que não é necessariamente só isso. Tem outras coisas que a pessoa pode estudar para um negócio, para fazer, né? Não é só isso, né? Não é tipo assim, eu peguei muita experiência vendendo na escola. Só que por pegar experiência vendendo, eu aprendi muita coisa, né? Enquanto outras pessoas achavam que eu era só um doido lá vendendo, mas eu tava ganhando dinheiro, tá entendendo? É o seguinte, ao mesmo tempo que eu fiquei sendo CLT, eu sempre tentei abrir um negócio, então pouca gente sabe disso, acho que eu fiz alguns vídeos aqui, uns 3 vídeos no canal onde eu abordo essa história, mas ao mesmo tempo que eu trabalhava ali, com hora certinha, e tinha que ir pra escola ainda, nossa, uma canseira danada, saía de casa às 5 da manhã, voltava lá pras 19h20, porque tinha que pegar vários ônibus, aí nem compensava voltar em casa pra almoçar, porque já é direto pro trabalho mesmo, almoçava ali próximo, gastava quase todo o meu dinheiro almoçando, porque meu salário era pouco, e eu tinha que almoçar fora de casa, não era uma coisa muito funcional, mas na época eu
achava que tava bacana, tava legal, sobrar pouco do meu salário ali, gastar tudo almoçando, porque eu entendia o trabalho como uma espécie de divertimento. O adolescente, você botar ele pra trabalhar, ele acha que tá se divertindo. Então essa coisa foi interessante na minha vida, e ao mesmo tempo que eu trabalhava CLT, eu sempre ficava tendo ideia mirabolante ali, onde eu conseguisse empreender. Assisti muito filme, né, de empreendedor de startup, e aí ficava ali pensando, pô, vou ter uma sacada genial em algum momento, eu vou parar de trabalhar nesse lugar aqui. E aí eu ia tocando as minhas empresinhas ali normalmente no fim de semana, mexi com coisas que não demandassem que eu tivesse fisicamente no lugar. Então criei muitos sites, até hoje tem alguns sites criados nessa época. Criei canais no YouTube, mas sem o meu rosto, né, com pessoas apresentando. Vários ficaram bem grandes, vocês conheceram aí muita coisa bacana que eu fiz. Fui fazendo tudo isso e trabalhando. Obviamente uns projetos deram certo, outros não tanto. Tive loja de sapato, tive loja de camiseta, né? Fiz de tudo quanto é coisa. A loja de camiseta foi legal porque na época eu tinha uma banda, já aproveitei e fiz as camisetas da minha própria banda, já era mais simples pra mim, já vendia camiseta das bandas que realmente as pessoas queriam e aproveitava o dinheiro. Aqui dá pra ver que o Raul realmente tinha experiência e ele realmente já era um empreendedor nato. Ele viu que tinha a oportunidade de começar a vender, né? Então a gente não pode tirar o mérito. Muito bom. Olha que alegria. E fui fazendo tudo isso até chegar no lugar onde eu estou hoje. E nesse vídeo aqui, eu vou fazer diferente do que a gente encontra na maior parte dos vídeos desse tipo de tema na internet. Eu vou colocar lições práticas aqui e em qual momento você está nela, para você saber o que você precisa fazer a partir desse momento para chegar nesse lugar, né? De saber qual que é a hora certa. Porque essa hora certa vai depender. Não tem uma idade padrão, uma quantidade de dinheiro específica. Depende muito do que você quer fazer, como que você vai empreender. Então, antes de mais nada, quem é sardinha raiz já deixou aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal. Você também, imagino que já deixou o like nesse vídeo. A gente colocou o vídeo um pouco mais rápido, porque o vídeo é longo e a gente quer agilizar nas críticas aqui, porque a gente quer criticar o Raul. Tô brincando. É muito conteúdo na internet, nem sempre vale a pena você ficar se inscrevendo, senão você perde o conteúdo dos lugares que realmente importam, né? Então sai desinscrevendo de canal que você não assiste. É essa a minha solução. Inclusive aqui, se você não assiste, desinscreve também. A primeira fase que a gente vai ter aqui, para você começar nessa jornada de empreendedorismo sendo CLT, que é diferente, né? Se você tiver pai rico, pode pular todas as etapas e ir direto pro que dá errado 3 vezes, aí depois na quarta você acerta que você vai ganhando por eficiência. Mas como você é CLT fudido, ninguém mandou, na próxima encadernação você pode pedir para Deus para nascer um pouco menos ferrado. O que acontece? A fase 1. A fase 1 é a do CLT estudioso. Esse daqui é o momento clássico, né, na vida. Você tem que começar a estudar. E aqui estudar não é lido como que você pode estar pensando, não. A grande questão aqui é que uma das melhores maneiras de você compreender uma empresa é você trabalhando nela mesmo. Só que você precisa ter acesso a pessoas de um nível um pouco mais alto que o seu. Até ao próprio empreendedor, né, que é o cara que começou o seu negócio. Aqui deu muito errado na minha vida, porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar numa empresa, não sei vocês, mas eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande, que tinha por volta de uns 1.000, 2.000 funcionários ali. Com 2.000 funcionários, o mais longe que você consegue chegar na hierarquia é um gerente de alguma área, porque é muito difícil você ter contato com as outras pessoas. O cara que tinha fundado a empresa onde eu trabalhava, ele já tinha uns 80 e poucos anos de idade. 86, acho, na época que eu comecei a trabalhar. 82, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu não conseguia uma conversa de qualidade com esse cara. Mesmo quando eu consegui falar com ele algumas vezes ali, a distância das nossas realidades eram tão grandes, assim, porque ele tinha começado um negócio em outro momento da história. Tinha começado uma empresa de jornalismo, que a família dele já tinha tradição na área. Aí ele se casou com outra mulher que também já tinha tradição na área. Então era uma coisa... Já nós aqui foi tudo na raça, né? Nós aprendemos tudo na raça. Começamos com a loja, depois a gente foi para uma agência, depois da agência a gente foi para outra. A gente mudou muito de setor e fomos aprendendo na raça. É isso que eu gosto, assim. Eu não gosto muito que o Raul, que ele vai ainda citar lá na frente, eu já tô adiantando aqui, que ele fala que o cara, qualquer coisa o cara vai quebrar. Só que eu acho que o empresário que não quebra, no início, ele não é um empresário. Porque o empresário tem que cair 20 vezes, mas nessas 20 vezes ele tem que se levantar, igual nós fez, né? Basicamente. Porque assim ele aprende, né? Porque se o cara fica só com medo, ele não vai fazer nada. Se ele for muito perfeccionista. Óbvio, tem que estudar. Ele não tá falando uma coisa errada aqui. Tem que estudar, é claro que sim. Só que também não pode ser tão medroso assim. Tu tem que arriscar. Um negócio é arriscar. No caso dele que ele tá falando, é um negócio mais seguro, né? De certa forma. Sim. Que pega mais experiência. No nosso caso, é um pouco mais complicado, porque nós não temos experiência com essa sessão nas empresas, né? Porque nós não trabalhamos diretamente. A única coisa que nós fez foi estágio. Eu fui na loja de sapato e tu foi no supermercado. Foi. Aí não dá pra tirar muita coisa que nós tá fazendo agora, né? Não tem muita coisa semelhante. A única coisa era um sistema que eles tinham, né? Porque nós temos interesse no sistema e tal, mas... Então, obviamente, tem várias possibilidades de você começar a empreender. No caso do Raul, já que tem bem mais experiência que nós, ele tá falando de uma forma mais segura. Você tem mais conhecimento. No nosso caso, nós foi mais... de certa forma, mais difícil, obviamente, porque não tem conhecimento. Mas vai na raça e vai tentando. E, querendo ou não, vai se reerguendo, né? Que se você desistir, não é ser um empreendedor de verdade. Mas vale lembrar que isso aqui é totalmente correto. Porque se eu não tivesse lançado a loja Tron na época,
eu teria feito isso aqui, tranquilo. Eu imaginava isso. Eu imaginava sair da escola e trabalhar e ganhando dinheiro, juntar dinheiro, estudar. O meu pensamento era esse quando eu tava na escola. Só que na escola foi um contexto foi muito grande. Eu acho que não vou fazer um vídeo depois sobre essas coisas, falando sobre isso aqui. Que na época, as pessoas aumentaram muito o meu ego, porque eu tava vendendo na escola e começaram a me chamar de empreendedor. Por isso que eu não gosto dessa palavra, de empreendedor, porque eu peguei trauma dessa palavra. Todo mundo era empreendedor. Por conta que eu fui fazer umas palestras lá, porque eu vendia as coisas, o cara me chamava. E por conta disso aí, meio que eu fiquei com ego demais e eu fiquei cego. Aí inventei de abrir a loja precocemente. A gente inventou de lá, Janailson não tava na época. A gente inventou eu inventei, na verdade. E convidei a ruma de gente, convidei os caras, por isso que foi tudo bagunçado. Porque eu achava que era igual eu fazia na escola, que era vender e tal. Só que a gente, é óbvio, é só vender, mas uma empresa é uma coisa muito mais complexa, principalmente quando tem muita gente, né? E o resultado é que a gente, obviamente, caiu. Mas o meu pensamento era isso. Quando eu tava na escola e ninguém tinha enchido o meu ego, quando eu tava só vendendo ali, todo mundo me chamando de doido, eu só ganhando dinheiro, só isso. Meu pensamento era esse, eu ia arranjar um emprego, aí eu juntava um dinheiro, estudava e abria o negócio. Só que realmente eu fiz um erro, foi abrir precocemente. Mas como eu já abri precocemente, vai dar o fim. Né? Esse é o meu pensamento, já que a gente tem oportunidades, principalmente com a internet hoje em dia tem muita oportunidade. Para 2026, a inteligência artificial, essas coisas, é muito legal. Só que mesmo assim, o ideal é fazer isso aqui, é o correto. Eu não estou dizendo que isso aqui é errado. Eu não concordo com algumas partes. Que o Raul fala, mas nessa parte aqui tá totalmente correto e eu faria exatamente igual se eu não tivesse agido precocemente lá atrás por conta do ego alto. Então toma cuidado com o teu ego aí. Que não tinha nada a ver com a minha vida, eu não conseguia ouvir muito bem esse cara. Aí o que eu tive que fazer? Montar bem meu LinkedIn ali, né, dar aquela estruturada pra tentar entrar em outra empresa. Meu objetivo aqui era entrar numa empresa que eu tivesse acesso aos fundadores daquela empresa, porque o fundador de uma empresa, ele é a pessoa mais próxima pra você trocar uma ideia e entender de fato como é que funciona a cabeça daquele cara e tal. Então a primeira coisa que eu fiz foi migrar de uma empresa que tinha lá os seus, sei lá quantos milhares de funcionários pra uma empresa menorzinha que ficava todo mundo dentro de uma salinha. Quando fica todo mundo dentro de uma salinha legal, você consegue ouvir boa parte das reuniões, você consegue entender como esse negócio funciona. Então você CLT que pensa em empreender, você não pode sair de uma empresa gigantesca para empreender direto. Você vai quebrar. Se você fizer isso, porque você não tem ideia de como funciona uma empresa pequenininha, de como funciona hierarquicamente, de como funciona essa empresa para crescer. Então, legal é você tentar ir para uma empresa menorzinha, né, uma empresa com menos pessoas ali, para você começar a entender a cabeça daquelas pessoas que estão ali, para você fazer parte das decisões no começo, para você empreender com o dinheiro dos outros, né? Porque na prática, quando... Ou se você for avexado igual nós, o que é que eu faria? Estuda vendas. Vendas é o mais importante, porque se tu vende, tu vai conseguir caixa, né? Para quebrar uma empresa quebrar mesmo, o erro, na minha opinião, é questão de gestão financeira. Tu sabe dessas coisas que tu faz essas coisas. É gestão financeira. Quando a pessoa gasta mais, cria muita dívida, a pessoa não quebra por conta que ele não consegue fazer outras coisas. Ele quebra mesmo por conta que ele não consegue gerir o dinheiro. E também se ele não conseguir vender. Vender é o mais, entre aspas, mais fácil do que gerir muito dinheiro. Então, estuda vendas, se você for muito avexado. Mas minha recomendação é que não seja avexado. Mas é bom, tá? O processo é bom, né? Quando o cara tá criando uma empresa, a gente tá caindo, mas levantando, e depois a gente vê que tá dando certo, é legal a sensação, né? Então, eu acho que é interessante. Você entra numa empresa que é muito pequenininha, tem 10 pessoas, 5 pessoas e tal, você acaba ajudando ali realmente nessas primeiras fases. E aí você vai entender tudo aquilo que é necessário aqui, só que o seu risco está muito menor, porque o máximo que pode acontecer aqui é você ter que pedir demissão e ir para outra empresa, ou você ser demitido e ir para outra empresa. Então, o legal, né, é você compreender. E aí você vai desmistificar a figura do fundador de empresa, você vai entender que normalmente é só uma pessoa normal. Você vai ver que o fundador de uma empresa normalmente é uma pessoa normal, como todas as outras, né, com as suas burrices ali, muita burrice, põe um B de burro aqui, que normalmente o fundador é burro. E aí a pessoa, ela age normalmente, você vai começar a fazer parte das decisões, você vai entender como essas coisas acontecem. Isso aqui é o CLT estudioso. Então o CLT estudioso não é ficar estudando videozinho do YouTube, não. Videozinho do YouTube não vai te dar a vivência necessária para você começar um negócio. Agora, estar no lugar que uma empresa está começando... Exatamente. Porque, tipo assim, por exemplo, eu e tu, nós tivemos uma experiência na raça. Na época da loja, a gente foi pra feira. A gente foi lá, foi ver como é que é. A gente teve agência, a gente conversou com a ruma de gente. Realmente a diferença entre estudar um vídeo no YouTube... Óbvio, o vídeo no YouTube é bom, mas aquilo é teoria. Tu tem que... Por isso que eu sou muito a favor de ir na prática. Vai na raça. Bota a cara. Vai levar tapa. Tá entendendo? Só que é claro, seja um CLT estudioso. Eu acho que tu ser avexado, tu vai cair,
Mas o processo é legal, mas tu vai quebrar, tu tem que ter estabilidade pra tu não quebrar de real, né? Onde a empresa está crescendo. Primeira coisa, vai te fazer ganhar mais dinheiro se a empresa der certo, mas depende muito do seu trabalho, porque se você também for ruim numa empresa que está começando, o impacto é muito grande, né? Numa empresa que tem, por exemplo, 5 funcionários, um funcionário medíocre é 20% do resultado. É loucura, não tem condição. Então, 20% do resultado dependendo de uma pessoa só, né? 10 pessoas é 10% do resultado. Numa empresa que tem 100 pessoas, uma pessoa é 1% do resultado. Então, não significa lá muita coisa. Então, você não é uma pessoa tão importante no lugar que tem 200 pessoas, 300 pessoas, mas agora no lugar que tem 10 pessoas, o seu trabalho, ele é completamente importante para essa fase de crescimento aqui. Fique aqui, nesse período, viva esse estágio de vida aqui, pelo menos 1 a 2 anos. Raul, mas me falaram que era só pegar minhas coisas tudo, vender e montar uma barraquinha de hambúrguer que ia dar certo. Exato, por isso que 70% dos negócios no Brasil quebram antes de completar 5 anos, né? 70%? Na tua opinião, Janels, por que 70% das empresas quebram em 5 anos? Qual a sua opinião sobre isso aí? Minha opinião é que era um vídeo da semana passada que eu disse. A maioria das empresas que quebram não são porque não tem cliente, alguma coisa assim. São por causa da gestão financeira. A gestão financeira, obviamente, é um dos pilares para a sua empresa prosperar. Tanto que tem a General Motors, que eu também citei esse vídeo, que ela é uma empresa super grande, que em 2009 ela faliu justamente por causa da gestão financeira, de alguma coisa bem mais antiga, que é relacionada à aposentadoria e plano de saúde vitalício para essas pessoas aposentadas e os trabalhadores. Eles não contavam que ia passar do tempo e se ia ser um rombo deles, é ter como se fosse um veneno fraco, eu já falei isso muitas vezes, que ia tomando veneno fraquinho até ficar forte. Ou seja, eles não perceberam, não tiveram nessa parte uma gestão financeira muito eficiente para saber que se realmente estava levando um rombo ou não. O que aconteceu é que em 2009 eles faliram e só voltaram porque o governo dos Estados Unidos injetou 50 bilhões de dólares, por causa que a empresa era muito importante lá para o país. Então, obviamente, você ter alguma planilha ou um sistema de gestão financeira é muito importante para você. Por isso que nós criamos a JCash, justamente para auxiliar você na gestão financeira e empresarial, justamente por causa que tem a entrada e saída de dados, gráfico que auxilia você a ver os dados ao longo do tempo, vai ver se algo realmente está dando certo ou não, e muitas outras funcionalidades. Se você quiser saber mais sobre isso aqui, clique no link da descrição, que você vai para a página de vendas, ou clique no vídeo que está aqui em cima, que Janelson explicou sobre dicas de gestão financeira, que ele fala muito bem sobre essa planilha. Tá, os 70%, você vai quebrar também, fica tranquilo. Não se aveste, não. Tá em tempo ainda. Tá em tempo. Então, beleza, tá ali estudando nesse meio tempo. Você pode ir lendo também os livrinhos de fundador, onde eles contam as mentiras. Você vai acreditar, isso vai ser importante pra você. Onde todo mundo começa a mentir, fala o que fez a diferença. Nunca é o que fez a diferença mesmo, porque ninguém vai escrever lá, né? O que fez a diferença aqui foi ter conhecido o Paulinho que depositou 10 milhas na minha conta. Ninguém vai falar essa parte. Essa parte não é necessária pra fundação dos negócios. O que é necessário é o quê? Uma garagem, entusiasmo, ideia genial. Vai nessa. Não gosto dessa ideia do Raul, porque aqui ele tá meio que simplificando como que os caras cresceram. A gente mesmo aqui, a gente estuda, né, sobre, sei lá, a história do Steve Jobs, a Apple, a Microsoft. A gente vê que, tipo assim, óbvio, tiveram investidores. Mas antes dos investidores ali, eles estavam trabalhando. Por exemplo, o Steve Jobs, ele vendeu uma Kombi que ele tinha para conseguir investir no projeto do Apple I, né? A mesma coisa o Steve Woz, que ele vendeu, na verdade, aquela calculadora científica que ele tinha. Então, eu não gosto muito desse tom que o Raul passa, por conta que ele simplifica muito um processo de criação de uma empresa. Não é assim que funciona. Tem que entender, óbvio, eles receberam investimento. Foi aí que explodiram, é claro, mas tem uma carga, sei lá, de 2 ou 3 anos, eles trabalhando ali sozinhos, eles construindo um negócio, indo atrás de, né? Não tinha um comercial grande. Eu não gosto disso porque, como simplifica demais, as pessoas acham que uma empresa ela só vai realmente crescer se tiver investimento de milhões de reais ou de dólares. Claro que não. Isso aí é uma construção. É a diferença. Tem uma diferença entre ter uma empresa e construir uma empresa. Por exemplo, a gente está construindo uma empresa aqui, a gente não vai ter uma empresa. É diferente. Então, eu acho que não pode muito tirar os processos, eu acho que esse é um processo importante, a criação da empresa, a construção da empresa, na verdade. E eu não concordo muito com esse ponto do Raul. Justamente, é por causa que tem casos e casos. Obviamente você não pode ver um caso isolado, como o de Steve Jobs, e tentar refazer que vai dar certo. Existe o padrão, tanto que tem vários livros que falam vários padrões, como por exemplo cerebrais ou de comportamentos e muitos outros casos. Então é algo que tem que ser analisado. Obviamente, para quem não tem experiência como nós, é algo muito valioso, porque vários empreendedores, existem muitos empreendedores no mundo, muitas histórias que dá para se inspirar e tal. Então é realmente importante isso aí, era mais no início da carreira. Você vai ver onde você vai parar. A UVP, inclusive, começou na garagem, né? Numa garagem. Na garagem dos meus pais, no Conjunto Riviera. Escreve aí, mentira, não teve nada disso, nem tem garagem. No Brasil não tem garagem, atrapalha muito pra gente o mito de fundação. Aqui a gente teve que começar no escritório. Aí perde toda a graça, perde toda a emoção, mas é mentira que eu comecei no meu quarto, tenho fotos que eu tirei. Foram exatos
3 meses que a empresa ficou no meu quarto, que a gente usa até hoje a foto, falando que foi 5 anos. E olha que maravilha. Então, eu tava lá. A Somos IJ nasceu no quarto. Ambos, né? Ou no meu, que a gente trabalha muito no home office, né? Ou no meu, no DJ Nails. Então, tipo assim, realmente é bom depois de até tirar umas fotos, né? Pra deixar aí, ó, os cabos começaram na coisa. A gente não tem garagem, mas a gente tem quarto. Tem que entender isso aí. Como eu falei, não gosto muito dessa simplificação que o Raul usa. Eu entendo que é uma piada que ele fala, mas mesmo assim eu não gosto muito, porque isso passa uma má impressão. Porque no Brasil, o empresário já é mal visto. Aí quando um cara grande fala isso, eu sinceramente eu acho que já passa outra má impressão, né? Não é muito interessante. Lá desde sempre fundando aquele negócio. Então você coloca aqui, a segunda fase é acumulando capital, porque você vai precisar. Acumulando pecúnia. Acumulando a palavra grande do cara. Pecúnia. Então o que acontece? Quando você vai empreender, não é que você precisa ter dinheiro para fundar o seu negócio, porque eu vou te dar um spoiler número 2 aqui já estamos na fase 2 mesmo. Qual que é o segundo spoiler que você precisa saber sobre negócios? Se você teve alguma ideia genial que exige capital para funcionar, o que acontece? Você precisa de um capital rotativo gigante, você precisa de ter dinheiro ali para fundar a sua hamburgueria, o seu comércio, etc. Você precisa imobilizar para fazer uma sede, alguma coisa. Eu já vou te avisar, spoiler, você vai quebrar. Não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa que mal sabia gerir o próprio salário, você saiu de alguém que sabia gerir o próprio salário. Se você entrar num negócio pela primeira vez, né, você vai sair da sua empresa, etc, vai entrar num negócio que exija controle de estoque, que exija várias normas sanitárias. Muita gente acha que o melhor jeito de começar a empreender é restaurante. Eu não sei quem disse essa praga pro mundo, mas aqui é exatamente o ponto que eu quis fazer esse vídeo. A gente fazer esse vídeo, gravar esse vídeo. Porque o Raul, ele se equivoca, na minha opinião, um pouco em falar que se tu precisa de dinheiro, tu vai quebrar. Se tu investe, sei lá, tu pega um empréstimo no banco, tu vai quebrar. Não necessariamente. Como eu falei, estuda como tu vai vender aqui dali. Se tu consegue vender, consegue gerar dinheiro, aí tu coloca os caras que sabem mexer com dinheiro. Compra uma planilha, compra um negocinho, né? Um sistema, essas coisas. Então, por isso eu não gosto muito dessa visão do Raul aqui de dizer, só porque tu vai pegar o dinheiro, tu vai quebrar. Não. Tu vai quebrar se tu não conseguir gerir, na verdade. Então, estuda antes de tudo isso, estuda como é que tu vai vender. Na minha concepção, depende muito do caso, porque tem esse negócio de parceiro. Obviamente, acho que um vídeo que o próprio Igor falou sobre você escolher bem os seus parceiros, que complementa. No caso, nossa, aqui, tu é o marketing, responsável pelo marketing, eu sou a criação do produto, que tem a ver com financeiro, e eu tenho conhecimento a mais sobre esse financeiro também, então eu posso cuidar dessa parte. Obviamente, até alguém com mais experiência que eu assumir esse cargo. Obviamente, dependendo do parceiro, a pessoa vai ter mais conhecimento nesse dinheiro, que as pessoas têm conhecimento diferente, aptidão diferente, obviamente. Então, depende muito do caso, que pode ser aquela dupla ou grupo, em muitos casos aí, que não sabe gerir bem o dinheiro, mas tu pode... e quebra. E tem um caso que a pessoa pode saber gerir o dinheiro também. Então, depende realmente muito dos casos. Obviamente, provavelmente, a maioria dos casos pode levar a quebra. Não todos, obviamente. Tem que ter um cálculo mais apurado aí. Mas, dependendo, não 100%. A coisa mais difícil de tocar é restaurante, porque você tem um monte de fiscalização, tem um monte de problema, tem que contratar gente que realmente sabe cozinhar, tem que cuidar das sobras ali pra você entender, pra não gastar e desperdiçar comida demais. Cara, é um negócio super complicado. Se você começar a empreender com alguma coisa que exija capital inicial, você vai quebrar. Isso aí é ponto passivo. Você tomou empréstimo, pegou um empréstimo de capital de giro, fez o cursinho do Sebrae, tomou 150 mil, a chance de você quebrar é altíssima. Se você vai começar um negócio... Tá errado, cara. Não é só porque tu vai pegar o dinheiro em projeto que vai quebrar, não. Vai que tu saiba vender. Se tu sabe vender, tu não vai quebrar. É isso que eu falo. Tu vai quebrar se tu gerir mal aquele dinheiro que tu conseguiu de volta, porque tu vai ter que pagar um empréstimo, então tu vai ter que pagar. E principalmente, se tu tiver um CNPJ, se o banco vier atrás, teu nome não vai sujar. Ele vai pegar os bens da empresa, que foi empregado ali. Então não, tá errado. Tipo assim, não é porque tu pegou um empréstimo que tu vai quebrar. Esse é o grande ponto que eu sinceramente não concordo com o Raul. Somos fãs do Raul, queremos conhecer ele. Vamos conhecer um dia, espero. Mas, sinceramente, eu não concordo com essa parte que ele fala. Você vai ter que acumular pecúnia pra você sobreviver. Aqui eu não tô falando de você ter dinheiro pra poder fundar o negócio, não. Eu tô falando pra você poder ter uma casa, aqui ó, uma casinha, ou morar com os pais, né? Melhor fase pra empreender é quando você mora com seus pais. Não tive essa alegria. Queria ter tido essa alegria que eu não tinha saído da casa da minha mãe até hoje, se ela fosse viva. Então aqui vai ter que ter uma casa, vai ter que ter um carrinho ali, né? Botar só a roda que eu não sei desenhar carro. Um carrinho ali pra você viver, vai ter que ter... Ovo, Raul. Que houve esse documento. Então nessa fase aqui você tem que ter dinheiro para pelo menos ter 2 anos dos seus custos fixos. Faz sentido o que ele tá falando aqui para uma pessoa que realmente já tá mais velha e tem muita responsabilidade, que literalmente ela pode quebrar e não coisa. Mas se essa pessoa não pega uma dívida muito grande, ela consegue pagar a dívida, mesmo se ela quebrar, o maior sacrifício, digamos assim, que ela tem que fazer é conseguir um emprego. É claro, não pode pegar um empréstimo gigante, mas não é por conta que tu vai pegar um empréstimo que tu vai quebrar.
Tá entendendo? Isso simplifica muito. Eu não gosto de simplificação. É melhor ter dados, né? A gente trabalha com dados. É melhor ter dados do que apenas falar isso, tá entendendo? De maneira acessível na sua continha. Não inventa de empreender sem ter pelo menos 2 anos. Eu, quando eu fui empreender, já se desse tudo errado, nem trabalhar mais eu precisava. Eu já tinha acumulado uma grande pecúnia. Não é que eu teria uma vida luxuosa, mas assim, dava pra eu ter ali uma renda de uns 15, 20 mil por mês sem fazer absolutamente nada. Pra mim já tava bom. Eu falei aqui, se não fizer nada, fica tomando caipirinha em João Pessoa, porque lá era barato o custo da caipirinha. Pensei, fica aqui tomando caipirinha em João Pessoa se der tudo errado. Quando você vai empreender, com o fato de que se der tudo errado, pelo menos 2 anos você tem de conta paga, sua cabeça muda. Raul, esses 2 anos seria de reserva de emergência? Custo fixo. Todos os seus custos fixos, não é reserva de emergência. Porque não é emergência. Se você se colocou nessa situação, não tinha emergência nenhuma pra você pedir demissão do seu emprego e tentar abrir a empresa. Então esse dinheiro aqui não é o dinheiro que você vai gastar no negócio. Esse dinheiro é o dinheiro que você vai usar pra viver. E jamais misture as duas coisas. Então você tem que ter aqui 2 anos ali pra você estar no ritmo tranquilo, pra você não se desesperar, pra você não depender de tirar dinheiro daquele negócio antes da hora, antes dele amadurecer e tal. Aqui, com esse nível de organização, você tem alguma chance de não fracassar. Por quê? Porque você é CLT. Se você for filho de empresário, etc., já disse, vai ter várias pessoas aqui comentando, pra mim não foi nada disso. Como é que foi? Eu peguei apenas um pequeno empréstimo de 300 mil com meu pai. Mas aí não existe. Porque a pessoa que pega um empréstimo de 300 mil com o pai dela tem casa pra ele morar a casa de errado. Então não tem o mesmo risco. O CLT empreendedor, ele tá numa situação que ele já nasceu fudido. É esse o problema. Então se você já nasceu fudido, tenta não se fuder além do que precisa. Vai ali junto, Raul, mas aí eu vou demorar muito. Exato, meu Deus. Mas se você tá com pressa, não mexe com abrir negócio. Não mexe, porque não é assim que funciona. O negócio não tem obrigação nenhuma de dar certo porque você precisa que ele dê certo. Eu concordo. Isso aqui realmente a gente tem que entender como é que funciona. E que existe tipos e tipos, nem todo mundo vai ser igual, né? Tipo assim, tem uma pessoa, como eu falei, que é um CLT, precisa pagar as contas da casa dela. Ele tem que saber como é que faz isso. Mas, como eu falei, eu não gosto da simplificação, né? Porque a simplificação de dizer, porque ele pegou um empréstimo, ele já vai quebrar automaticamente por conta disso. Não. Porque primeiro, ele pegar um empréstimo de 150 mil reais no banco, um cara que já é fudido, né? Como ele mesmo fala, eu acho que é impossível pegar 150 mil. Aí que no máximo, que ele consegue pegar, no máximo, o cara que tá iniciando, que não tem, sei lá, histórico de muito dinheiro, no máximo é 21 mil reais que ele consegue pegar pra giro de capital. Então, se tu vê que dá certo, tu consegue vender, tu tem estrutura pra vender, vai. É isso que eu falo. Talvez eu esteja simplificando muito, mas eu acho que a experiência vale mais, sinceramente. Eu acho que não necessariamente tu ter tanto medo assim. É como eu falei, o empresário ele tem que quebrar. Um empresário que é empresário, ele não é um empresário se ele nunca quebrou. Tem que quebrar, ou tem que passar por alguma coisa que, tipo assim, fez ele cair de verdade e ter que dar os pés no chão novamente. Tipo como aconteceu com a gente, com a loja Trona. A gente teve a loja, a gente ia vender, só que a gente não conseguiu vender. Sócios saíram e a gente teve que desligar a loja porque não tinha como a gente vender. Não foi por conta que a gente quebrou, mas aqui dali, pra nós, foi um baque muito grande. Porque a gente queria ter uma empresa, a gente queria ter um negócio. E simplesmente a gente levou um tapa na cara. Aí depois da loja teve agência, teve outros tipos de negócio, até chegar onde a gente tá hoje aqui. Mas para isso a gente levou várias quedas. E nessas quedas a gente levantou e com o aprendizado a gente conseguiu fazer o que a gente faz hoje. Então, arrisca. Não tenha medo, pô. Óbvio, tem que estudar. Tem que estudar, né? Não pode simplesmente só pegar. Por isso que é importante sempre saber ter dados, números, essas coisas. Se tu é um empresário e tu tem medo de arriscar, desculpa, tu não é um empresário. É que nem o que tá dizendo aqui. É que tem que ter um meio termo, assim. Obviamente, quem eu disse, quando mais jovem, dependendo da sua idade, você vai estar na casa dos pais. Obviamente não tem a mesma coisa, né, que dos ricos, que tem mais dinheiro e tal, mas é uma idade de aprendizagem. Depende, no caso, você tem que ter um pouco de preparo, mas, tipo, não ter tanto medo assim, você nem tentar o bagulho, porque existem níveis. Obviamente, no Raul, como tem mais experiência, ele vai dizer algo mais seguro, entre aspas. Não quer dizer que realmente vai dar certo, mas é mais seguro do que só se jogar sem pensar. Mas, obviamente, no nosso caso, nós temos experiência. No passado, nós podíamos ter, de certa forma, estudado mais, mas nós ganhamos experiência com isso, nós aprendemos com isso, e nós estamos com a Ação 11J hoje justamente pelos nossos erros. Se provavelmente nós não tivéssemos cometido aqueles erros, ou talvez a Ação 11J nunca tenha existido, ou talvez nós nunca nem tenhamos mais junto mais. Então, experiências são muito importantes. E outra, como o Jonas falou, tem casos e casos. Por exemplo, a gente tá jovem, a gente não tem família pra cuidar, a gente não tem um menino. For um cabo que tem 30 anos e já tem um moleque, 2 moleques, aí é outra coisa, tem que ser mais conservador, né? Tem que saber, não vou fazer isso aqui porque senão eu vou quebrar, tem que ter um medinho. Mas ao mesmo tempo, tu tem que ter um azinho assim pra tu arriscar. Vamos ver, e se dá certo? Tu tem que comparar. Se dá certo, tu ganha muito dinheiro, não necessariamente fica milionário, mas tu ganha muito dinheiro. Ou, se der errado, tu fica na mesma, tu vai atrás do emprego, no máximo tem que pagar algumas parcelas do empréstimo, mas tem que ter um meio termo. Tá? Realmente eu não gosto dessa questão de dizer, afirmar uma coisa e dizer que é o fim. Não é assim que funciona. Mas realmente, existe casos e casos. E como o Janel falou, se a gente tivesse dado certo naquele tempo,
provavelmente teria dado tudo errado. Porque imagina se a loja tivesse dado certo do jeito que a gente tava. Com equipe ruim, com ego alto. Aí sim a gente quebraria de verdade. Porque a gente não cresceu aos poucos. A gente, na época que a gente lançou a loja, a gente inventou de lançar a loja de uma vez. Pá! E a gente caiu. Só que caiu, não quebrou. Caiu. Porque aí a gente foi aprendeu e criou a Somos IJ e tal. Mas é mais ou menos assim. A experiência é muito importante. Aqui você vai acumular pelo menos 2 anos, ali é o tempo que você já está estudando, já teve que ir para a empresa dos outros, já teve que aprender, 2 aninhos juntando dinheiro, colecionou dinheiro, e essa fase aqui você não vai conseguir gastar dinheiro com absolutamente nada, por quê? Porque até você juntar 2 anos de custo fixo, só se você tiver um custo fixo muito barato, ou se você ganhar muito bem. Normalmente, se você é CLT, as duas situações são muito raras, até existe CLT que ganha muito bem e que gasta muito pouco, mas no geral, ou ele ganha muito bem e gasta muito, ou ele ganha muito pouco e gasta muito também, porque é isso, CLT é sobre gastar muito dinheiro. Agora, passar essas etapas, a gente vai para a terceira etapa de sucesso, a fase 3, olha que maravilha. Fase 3 que é aquela alegria, aquele momento mágico. O que é aqui agora, vocês acham? Ó, fase 3, vou poder pôr de rosinha, que o mundo é uma flor, o mundo é uma maravilha. Aqui, o que você vai ter que fazer? Uma pessoa, quando ela vai entrar na fase 3, no mundo da internet, o que ela faz? Ela pede demissão, é isso? Pede demissão e vai empreender direto. Mas na vida real, não é assim que funciona. O empreendedor CLT, nesse momento aqui, ele vai tentar fazer uma coisa que é impossível. Esse é o momento que é a sua vida. Se você tiver um casamento, ele acaba. Se você tiver um filho, ele vai crescer sem pai ou sem mãe. Qualquer coisa que você for tentar fazer, você vai tentar conciliar. Olha que maravilha. Conciliar. O CLT empreendedor, ele tem que tentar conciliar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar manter o trabalho dele aqui, põe uma maletinha aqui, ó, o trabalho dele aqui, com o negócio dele de empreender pra ganhar mais dinheiro, não é isso? Você vai tentar fazer isso aqui. Esse aqui, ó, o cenário onde ninguém mais te vê, você fica amarelo, você acabou, você nunca mais vê um sol, não vê nada. Porque aí você precisa tentar conciliar até um dos dois dar certo ou dar errado, que é o melhor dos cenários aqui. Por quê? Ou você vai começar a dar certo nisso aqui, e aí sua empresa vai começar a se desenvolver, e aqui vão te demitir, porque você não vai estar entregando aqui, ou o contrário, esse negócio aqui vai começar a dar muito errado, vai tirar sua paciência, e você vai desistir dele e vai focar de volta no seu trabalho. Se você não fizer dessa maneira aqui, se você se demitir de uma vez, pode ser... Duas coisas podem acontecer. Duas coisas podem acontecer. Pode ser que, de fato, você consiga focar mais no próprio negócio e tudo. Só que o nível de pressão que você coloca em si mesmo, quando você depende de um negócio, dá certo, gente, é muito difícil. E essas coisas que falam do povo, você quer ver uma sardinha nada legal, coloca um tubarão no aquário. Gente, a sardinha morre. É assim que acontece no final. Não sei se vocês já viram. Eles pegam o vídeo e cortam um frame. Quando você assiste o vídeo até o final, a sardinha cansa de nadar, porque a porra do tubarão nada pra caralho. E aí, uma hora ela cansa e ele come ela. É assim que termina todos esses vídeos. Não existe isso. Ela começa a correr desesperadamente, mas ela não produz nada. Ela fica fazendo assim, ó, em círculos. Esses vídeos dos coaches não terminam. Vê no Discovery Channel. Não tem isso. Não tem um cenário onde o peixinho pequeno ele ganha. Não existe. Ele sempre perde. Ou ele demora mais a perder, ou ele perde logo no começo. Aqui é o mesmo cenário. Eu concordo com o Raul, com o que ele tá falando aqui. Só que, como nós falamos aqui, eu pensei no negócio. Realmente é casos e casos. Porque uma coisa é tu já ser velho, ter uma família, porque realmente tu tá com uma pressão muito grande. Outra coisa é tu ser jovem e ter medo, né? Porque, tipo assim, se tu é jovem, não precisa ter medo. Tu não tem responsabilidade realmente muito alta, vai, bota a cara, porque o máximo que vai dar é errado, tu vai ter que ir atrás do emprego. Mas aquela experiência que tu pegou, até no emprego, se por acaso tu quebrar, tu vai se dar até melhor, digamos assim, porque tu teve experiência com aquilo, né? Tu pode até se destacar mais, porque tu sabe de tal área e tal. Mas mesmo assim, se tu é jovem, não precisa ter esse medo, tu não precisa ser assim. Agora, se tu realmente precisa de uma família, tu tem uma família, tu tem que ser um pouco mais conservador, porque qualquer coisinha tu pode levar uma queda, e essa queda realmente pode ser muito alta. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode ser tão severo consigo mesmo. Eu acho que se tu quer ser empresário, tu tem que arriscar um pouco. E que a queda sempre faz parte. Tu tem que entender que é isso. Empresário, a queda sempre faz parte. Todo dia tu tá se levantando e a possível queda que tu vai ter, uma coisa deu errado, um servidor caiu, digamos assim, um negócio, qualquer coisa pode dar errado. Então tu tem que entender que se tu for empresário, não vá com medo não, porque no primeiro erro tu desiste, não é empresário não. Desculpa. Além do mais, que se você colocar tanta pressão e medo em si mesmo, algo que pode se esgotar muito é a sua paciência. Uma das coisas que mais requer no empreendedorismo é a paciência no negócio. Tipo, no passado, meio que nós trocou meio de forma abrupta, então por causa que meio que não tava dando certo como nós esperava, aí tipo, nós trocou, só que se nós continuarmos naquele negócio, nós provavelmente teríamos um retorno. Não sabe o quanto exatamente, né? Mas provavelmente teria um retorninho, de uma certa forma. Muito ou pouco, nós não sabe. Obviamente nós não tá fazendo mais. Mas a paciência é algo muito importante. Tanto que nós somos IJ, nós tá prolongando o negócio mais. Nós não desistimos fácil, mas nós realmente tá tentando ao máximo continuar nesse negócio para dar realmente um retorno para nós. Então, é muitos casos mesmo. Então você vai ter que desistir de uma dessas duas coisas, mas é bom você tentar mantê-las por um período de tempo, e aí cada vez mais você vai ficando mais despreocupado com relação ao seu trabalho, com menos medo de perder o seu emprego, até a situação em que o seu negócio começa a funcionar. Aí nesse momento, nessa etapa aqui, quando você desistir de conciliar, o que vai ter acontecido? A sua empresa, com toda a sorte que eu te desejo, ela vai começar a gerar uma boa pecúnia, você vai começar então a contratar pessoas aqui, e quando chegou a hora de contratar a gente lá, já significa o quê? O Vandinho trabalhava aqui, por exemplo, eu não trabalhava. Já significa, por exemplo, que tem gente dedicada àquele negócio que já compensaria você estar dedicado
dedicando mais horas da sua vida. Aí aos poucos eu fui dedicando mais horas da minha vida aqui, e é assim que boa parte das pessoas fizeram. Se você perguntar dos negócios que deram certo, não dos que quebraram, você vai ver que as pessoas tinham outras fontes de renda, aí você vai perceber o óbvio. A internet contou uma mentira pra você. Ninguém joga tudo pra cima, empreende e dá certo. Isso pode acontecer? Pode. É 2 milhões pra uma pessoa. Cada 2 milhões de pessoas tentaram. Quando você pega a fila de CNPJ que deu errado, se você pegar e trocar uma ideia com a galera, e todos os seus amigos quebrou, pergunta pra ele o que ele fez. Ele vai te falar, não, peguei, larguei tudo e comecei a abrir uma hamburgueria. Aí a hamburgueria dependia dele, ele não tinha como trabalhar, ele não tinha renda, o negócio estava dando errado, e em algum momento ele tem que largar o negócio, porque o negócio não tem obrigação de gerar lucro no prazo. Analisa o contexto. Aqui o Raul, ele tá generalizando muito. Não é porque tu vai abrir uma hamburgueria que tu vai quebrar, porque tu largou tudo. Não, porque eu conheço algumas pessoas que literalmente largaram o emprego, abriram uma hamburgueria literalmente, e hoje ele tá batendo de frente com a concorrência que ele tava trabalhando antigamente. Então, analisa o contexto. Por que a pessoa quebrou? Foi porque ela abriu um negócio ou foi porque ela não estudou o negócio? Tá entendendo? Tem que analisar o contexto, cara. Eu sinceramente, esse é o grande problema, na minha opinião, que eu vejo a concepção que o Raul tem sobre empreendedorismo, empresário, tá entendendo? Porque tem que ter isso, tá entendendo? E eu acho que tem sim que ter medo, tem que ser conservador, mas eu acho que se tu realmente não tem a garra e coragem pra ir em frente, porque tu acha que tu vai quebrar só porque tu vai fazer o negócio, tá entendendo? Esse é o grande ponto. Como eu falei, sempre estuda como é que tu vai vender aquele negócio. No caso, não vender o negócio, vender o produto que tu tem naquele negócio. Tem que saber isso aí. Tu sabendo isso aí, tu vai aprender, tu vai melhorar e com o tempo tu vai crescer mais e mais ainda. E não necessariamente tu vai, só porque, generalizando, 70% das empresas quebram no Brasil, não quer dizer que é por conta de uma coisa específica. O Brasil é complexo de trabalhar. O Brasil tem muito imposto, né? Então que a loja Trono, o dropshipping, nós estava dando certo, a gente vendeu para outros estados. Só que por conta da lei que foi aprovada de taxação por importação, a gente se lascou, né? Então, analisa o contexto. É o Brasil, é complexo, mas não necessariamente é por conta de uma coisa específica que quebrou. Não é por conta que pegou um empréstimo que a pessoa quebrou. Não. Tem que analisar bem o contexto, a ideia. A gente quer, ele tem que gerar lucro no prazo de maturação do negócio natural. Se uma hamburgueria demora um ano para que vai dar lucro, ela vai demorar um ano. Vai demorar um ano com você empregado ou com você desempregado. Não tem outro cenário. Raul, mas então se eu não puder abrir ela todo dia, melhor você abrir só fim de semana. Que aí você vai vendo aí e fala, se eu abrisse todo dia, será que eu teria mais cliente? Vai fazendo a proporção, testa na segunda-feira, testa no feriado, vai vendo até chegar naquele lugar. E a mesma coisa você vai fazer com os outros negócios. Mas eu recomendo muito negócios digitais nesse cenário, porque você acaba não tendo que tomar esse risco todo. Quando eu falo negócios digitais, não é curso de vender curso, não. Tô falando pra você pensar em alguma coisa que você possa fazer pela internet mesmo, prestar um freela ali, começar uma agência de alguma coisa, o quê? Vai tentando alguma coisa, um canalzinho no YouTube, ser apresentador, tudo isso funciona, você consegue gerar essa renda extra. Concordo, 100%. Literalmente nós faz, né? Nós tá vendendo, nós tá um negócio online, não tem nada físico. A gente vende planilhas, vende sistemas, essas coisas. Então realmente faz sentido, isso aqui eu concordo 100% com ele. Faça um negócio na internet, que é mais fácil, porque tu não vai gastar muito, horrores de dinheiro. Tu vai ter um dinheirinho que provavelmente tu vai gastar com tráfego pago, mas com o YouTube, se tu for usando estratégia, tu pode dar uma estourada, tu pode ter uma audiência, tá entendendo? Então, realmente faz sentido criar um negócio digital. E realmente nós sabemos muito bem disso. Nós tanto fez físico, tanto digital. E a única vez que nós fez físico, nós se lascou muito. No digital nem tanto, porque nós temos dinheiro e tal, mas no físico foi muitos problemas, gastou muito dinheiro. Então, o digital realmente você pode tentar e errar mais do que no físico. Sem sombra de dúvidas. Quando você chegar nesse lugar, você pode, enfim, pedir demissão e se dedicar à fase 4, que agora vem. Porque você pensou que era só pedir demissão que acabava, né? Não, mas a vida do CLT, ela sempre tá pronta pra voltar pro CLT. Então você entra na fase 4, que é blindando, né? Que é o processo de blindagem pra você não se fuder. Como é que funciona? Você já tem o seu dinheiro ali, já não tá gastando, já tá mais econômico, só que o negócio começou a dar certo em alguma coisa. Nesse momento aqui, é a hora de você procurar sócios ou investidores, tá? Ou as duas coisas funcionam, ou sócio ou dinheiro. O que acontece? Normalmente, quando a gente começa a dar certo em um negócio, a primeira coisa que você pensa é que isso é incrível. A primeira coisa que você fala assim, nossa, eu abri um negócio, agora eu sou um gênio, agora nada mais vai me abalar. E esse é exatamente o melhor momento para você arrumar sócio, porque normalmente o empreendedor ele é mais corajoso. Agora você precisa de arrumar um medroso para você. Só que o medroso, ele não vem antes do negócio dar certo. Olha como é que o mundo funciona, né? O medroso, ele fica com a participação menor, mas ele tem que entrar nesse momento aqui pra te impedir de quebrar. Porque essa pessoa que tem medo e que não iria abrir um negócio com você jamais, sabe aquele seu melhor amigo que você olhou pra você e falou, vamos abrir um negócio aí e falou, vamos, corre dele, em nome de Jesus. Porque vocês dois são uma desgraça. Se você tem um amigo que ele incentiva você pedir demissão e fundar um negócio junto com ele, vocês são dois irresponsáveis. Você não vai pegar e juntar você com o outro cara desse. Você vai juntar com aquele seu amigo que não quer. Sabe aquele seu amigo que falou que ia dar errado? Chama ele. Esse é o melhor momento. Isso aqui é absurdo o que o Raul falou, cara. Não chama um cara que não confiava no teu negócio lá atrás. Porque se ele não confiava, como é que vai ter inspiração pro negócio ir pra frente, né? Eu acho um absurdo isso aqui. Obviamente, né? Se o seu parceiro, obviamente, tem que confiar no negócio. De uma perspectiva, eu consigo entender um pouco, de certa forma, por causa que com medo você vai ser, nesse caso aí, que é mais seguro,
Não, na verdade não consigo entender. Eu tô tentando entender aqui, mas não consigo. Tipo, eu e tu, nós realmente tenta ter coragem a todo momento na empresa, né? Nós já teve alguns parceiros que tinham menos e saiu por alguns motivos, que não vamos dizer aqui, mas o tanto que o único que ficou foi nós, né? Então isso aí, eu acho que isso aí é uma grande bobagem. A bobagem é tão grande, desculpa, Raul, porque literalmente nós passamos por isso aqui, que foi um sócio que era medroso, que não confiava no nosso negócio, que ele investiu meses com a gente, e no final ele simplesmente abandonou nós. Ele não disse a mim, porque eu era o líder, mas ele disse a Janael, que Janael tinha sido um sócio recente, né? Ele disse que via que o negócio não ia dar certo, e que se desse certo, ele queria voltar, né? Tu disse esse negócio. Se desse certo, ele queria voltar, sendo que eu, obviamente, não iria aceitar. Porque como é que tu vai chamar um cara que dizia que dá errado o teu negócio? Tu tem que chamar um cara que confia naquilo ali, porque o cara que tem coragem vai fazer a tua empresa crescer mais. Porque tu tem que entender, porque esse cara que tem coragem, ele vai querer arriscar em um negócio mais diferente, um projeto diferenciado, tá entendendo? Então, isso aqui é uma bobagem. Desculpa, Raul. Uma bobagem. Não pode chamar um cara que não confiava no teu negócio. Isso aqui, até Genaeus, ele deu um pulo quando ele viu, porque literalmente nós passamos por isso aqui, não foi? Literalmente, todas as pessoas que abandonaram a gente, vale entender que, tipo assim, os caras vão dizer, faz sentido porque vocês quebraram. A gente não quebrou, a gente desligou a empresa, porque não fazia sentido a gente, eu moro longe de Genaeus faz faculdade, não faz sentido, como é que a gente iria vender, ia ter uma loja para vender físico, né? Então não faz sentido, então a gente desligou. Se a gente tivesse os sócios, a gente continuaria, porque primeiro que ia ter capital de giro, porque a gente iria ter dinheiro, ia ter gente que a gente poderia ir vender, tá num ponto físico, vender, mas nós dois seria impossível a gente seguir aquele mesmo modelo, então a gente desligou, é diferente. Então realmente isso aqui é uma bobagem. Sabe aquele seu amigo que falou que ia dar errado? Chama ele. Esse é o melhor momento pra você conversar com ele. Fala, meu lindo, você falou que ia dar errado, não deu. Aí você chega lá e fala pra jogar na cara dele. Não, pelo contrário, você fala assim, por que você não vira meu sócio agora que já não deu errado? Porque aí esse cara, com medo dele de quebrar, ele vai te ajudar pra sempre a fazer o processo de blindagem. Toda vez que você quiser tomar risco demais, ele vai te avisar, olha que a gente quebra e fica aí você desempregado. Aí você pega esse cara, coloca pra dentro da sua sociedade com um percentual menor ali, pega 5 a 10, vai vivendo essa experiência e vai fazendo uma distribuição de lucro estratégica pra ele, né? Deixa o salário dele mais legalzinho, parecido com o seu ali, pra vocês irem vivendo. E esse faz isso aí, tua empresa nunca vai crescer. É só esse o ponto aqui que eu queria colocar. Coloca um cara que é tão conservador desse jeito que tu vai querer crescer, vai querer fazer um investimento ali. Óbvio, tu tem que saber, tem que estudar o que tu vai fazer. Mas se for desse jeito aí, tua empresa nunca vai crescer. Ela vai sempre ficar na mesma. Se o cara tem medo de investir. Cara aqui vai começar a implementar processos na sua empresa. Normalmente seu amigo mais com a mentalidade mais matemática, que entende do mundo, que entende que 70% dos negócios quebram. Esse é o ideal. Na ausência dessa pessoa, e Raul pode ser amigo, pode. Outra vez aqui. Se tu cria um negócio e fica com esse negócio na cabeça que 70% dos negócios quebram, pelo amor de Deus, tu vai criar uma paranoia na tua cabeça. Não pode, pô. Tu tem que focar no negócio. Foca naquilo ali. Se tu vê que tu tem uma boa equipe, tem um sócio que complementa aquilo dali que tu faz, então, cara, não fica com essa paranoia, não. 70% dos negócios quebram, porque senão tu vai quebrar. Aí sim tu vai quebrar, porque tu vai ficar com tanta paranoia que vai chegar um momento que tu vai ficar com medo mesmo e tu vai fazer coisas erradas e o povo vai te abandonar. Aquele povo que confiou em tu lá atrás, no início, né, que tava inspirado. Sinceramente, isso aqui é uma ideia muito ruim. Pode ser amigo, pode ser primo. Qualquer pessoa que te avisou que ia dar errado. Qualquer pessoa que avisou que ia dar errado, ela é a melhor. A não ser que seja aquele cara pessimista, que só fala que tudo vai dar errado mesmo. É uma pessoa que, às vezes, ela fala que algumas coisas vai dar certo, mas essa ela falou que ia dar errado. Esse cara é o melhor pra ser seu sócio, porque ele é cético das suas ideias. Isso é muito bom pra vocês performarem no negócio. Não tendo essa pessoa, você vai procurar investidores, que é o quê? Alguém rico. É simplesmente isso. Pega a pessoa. Eu entendo a crítica do Raul. Aí, que ele tá querendo dizer assim, tu tem que pegar uma pessoa que não vai sempre concordar contigo. Concordo com isso aí. Mas não faz isso, não pega um sócio que é medroso. Não faz isso. Tá errado. Desculpa. Porque é tipo assim, pegar um sócio que é perfeccionista. Outra coisa, não faz sentido. Pega um sócio que vamos fazer, mesmo que tiver feio, mas com o tempo a gente vai melhorando. O ideal é assim. Isso aqui, sinceramente, é uma ideia muito crítica, na minha opinião. Pessoa rica que você conhece, mostra que o negócio tá dando dinheiro, tá gerando pecúnia. Rico gosta de dinheiro, eles são viciados. Aí você pega aqui, mostra pra ele que tá gerando pecúnia, e você vai ali, vai fazendo aquela parceria legal. Aí você tem chance agora de não voltar mais pra CLT, desde que você faça o modelo de negócio nesse formato. Você vai fazer assim? Não, né? Obviamente que não. Por quê? Porque o tal do empreendedor, ele é um câncer. É o mal da humanidade. Tudo que deu errado no mundo começou com a empresa. Pode reparar. Porque o empreendedor, ele é o mal. Então o que você vai fazer no mínimo? Tá vendo que o Raul, tipo assim, ele passa... Eu entendo que ele tá fazendo uma piada. Mas mesmo assim, não fala isso, cara. Um empresário já tão criticado no Brasil, tipo assim, por muitas partes, que sinceramente isso aqui meio que estraga mais ainda a imagem. Por mais que seja uma piada, não fala isso, cara.
Sinceramente, não fala isso, tá errado. Né? Mínimo, antes de fazer essa merda, já que você não vai fazer nada do que eu disse aqui. Se você fizesse, seria incrível. No mínimo, você vai testar a sua ideia antes. E você não vai criar nenhum negócio revolucionário. Contra a revolução, ó. Contra. Sabe esse povo anarquista? Contra a revolução. A gente não vai mexer com nada disso. Você vai tentar o negócio mais básico do mundo. Qual que é o tipo de comércio que mais existe na sua cidade? Abra igual. Distribuidora. Abra igual. O comércio que mais existe na sua cidade. É o mais difícil de quebrar. Por quê? Porque se tem tanto, é porque não quebra. Aí você tem que entender. Raul, mas eu queria fazer uma coisa que ninguém faz. Eu queria fazer uma coisa inovadora. Inova dentro desse mercado que ninguém faz uma coisa diferente. Porque é o seguinte, eu não conheço nenhum OnlyFans vendendo foto de anfíbio. Vocês conhecem? Não. Não. Não, agora isso aqui faz sentido, né? Tipo assim, se tem muitas empresas fazendo aquilo dali é porque realmente tá tendo dinheiro e tal. Só que também deve se analisar o contexto. Ah, aquela região ali onde tu tá, só os grandes, só tem monopólio. Você tem que entender, tem que estudar realmente. Mas faz sentido, isso aqui realmente faz sentido. Só que tu tem que entender uma coisa que eu queria citar, porque o que tá falando aqui é um MVP. Seria um mínimo produto viável, mas seria, no caso aqui, um mínimo negócio viável, como se fosse isso aí. Só que tu tem que entender também que nós caímos nessa ladainha aí, quando nós criamos alguns produtos aí lá atrás. Que a gente focou no mínimo produto viável, só que a gente focou apenas no mínimo e no viável. Que foi o problema. Por exemplo, fazer um produto super simples e a gente não conseguiu vender. Não é assim. Tem que entender que é o mínimo produto viável, mas tem que fazer um negocinho que realmente tu tem que ser um pouquinho diferente, tá entendendo? Não pode simplesmente só focar no viável e achar que vai vender, sendo que não tem público para aquilo. Realmente, a revolução depende muito do escopo da pessoa, do dinheiro que ela tem, que é o quanto que ela pode gastar. No nosso caso, seria não tão revolucionário, mas não tão básico também. Seria um mais ou menos meio termo, de certa forma. Porque, querendo ou não, você tem que diferenciar de alguma forma de outras empresas. Isso aí é inegável, porque como tem muitas, quer dizer que pode ter muitas variáveis, muitas empresas diferentes de alguma forma, mesmo que seja mínima ou não. Você tem que diferenciar um pouco, de certa forma, tem que ver o exemplo, tem que ver muitos casos. Então, realmente, depende muito da situação. Então, o que acontece? Por que não tem ninguém? Porque ninguém quer comprar. É simples assim. Agora, olha o tanto de OnlyFans que tem com rapariga nota 6 funcionando no mundo. É um monte. Com aqueles gay ursão. É um monte. Por quê? Funciona. Se você, inclusive, quer começar um empreendimento e tá com essa curiosidade, Estudou bem o mercado, né, Raul? estudei pra caramba, pensei nisso aí. É que na minha época não tinha, senão era eu. E aí, depois que você estiver tranquilo já, se você estiver na fase de se organizar, que estiver se preparando pra isso, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Pô, tem que investir, né? Pra poder começar um negócio, você reparou que o principal é investir. Pronto, aí aqui o final ele vai falar da UVP, da empresa dele, do investimento. Mas basicamente esse aqui é o vídeo. Como vocês viram, principalmente no final, o Raul fala algumas atrocidades que quando eu vi aqui dali, eu disse, não, eu tenho que fazer um vídeo. Eu imaginava até que não ia fazer um vídeo reagindo. Eu imaginava que eu ia fazer um vídeo separado, um vídeo com tópicos, eu mesmo falando, igual os outros estilos. Só que eu pensei em fazer um vídeo nesse estilo, porque o Raul falou algumas atrocidades, e eu, sinceramente, como eu não concordei, eu queria trazer aqui para Janailson ver, né? Então aqui a reação de Janailson, principalmente quando ele falou dos sócios, foi muito, muito engraçado, porque realmente, literalmente, foi isso que aconteceu. Não faz sentido a gente crescer, a Somos J crescer, e a gente trazer aqueles mesmos sócios que lá atrás achava que o projeto ia dar errado, e a gente vai trazer aqueles caras que não é assim que funciona. A gente tem que entender, né? Então, é basicamente esse daqui o vídeo. Eu queria compartilhar aqui com vocês a nossa opinião sobre isso aqui. Se você tem a mesma opinião do Raul, comenta aqui embaixo. Se o Raul estiver assistindo esse vídeo, eu acho impossível, mas se ele estiver assistindo aqui, comenta aqui também, Raul. Comenta aí também. Eu não acho ruim. Mas é basicamente esse o vídeo que eu queria trazer. Grande parte do vídeo, nós concordamos com o Raul, obviamente, porque tem muito mais experiência que nós, um ponto mais seguro, mas tem alguns que, justamente pela nossa experiência, nós não concorda totalmente. Tem algumas desavenças, de certa forma. Ainda mais na parte do sócio lá. Porque realmente nós tentamos sair na base mesmo, na prática, do que aconteceu conosco. E por isso que a minha reação foi tão exagerada na hora. Fiquei meio chocado. Mas é isso aí. O Raul Sena, obviamente, é um canal muito bom. Grande parte, 90% que ele fala, 90 ou 95% que fala, é realmente interessante, tenho certeza, mas tem algumas partes que tem que discordar. Ainda mais que nós temos experiência nisso. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, por causa que toda quarta-feira, às 8 horas, tem um novo vídeo com novos insights, novas ideias para você implementar de alguma forma, ou você ganhar algum conhecimento a mais para sua empresa e etc. É isso e até mais.